Olá galera, aqui é o professor Fábio Luiz de Souza, professor de disciplina de Física, terceira série. Nós vamos trabalhar hoje com a introdução ao conceito de potencial elétrico, tá? Quais são os objetivos da aula de hoje? Então olha só, introduzir o conceito de carregamento de energia potencial através da deformação de um campo conservativo. Parece difícil, mas não é não, é bem simples, bem intuitivo. Estabelecer uma analogia entre a deformação elástica e a deformação do campo elétrico. Apresentar uma forma de determinar a quantidade de energia potencial através do cálculo da área do gráfico força versus posição de deformação. Vamos lá então? Então olha só, galera, a energia nossa de cada dia. Todo dia a gente precisa de energia para muitos processos, na verdade para todos os processos da nossa vida. Não só da nossa vida, como os processos que ocorrem na natureza, né? Então o universo todo tem processos que envolvem energia. Todos os processos envolvem energia. Então olha só, e nós precisamos dessa energia para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Então sem essa energia, se você já ficou sem energia elétrica em casa, né? Você pode até ficar sem energia elétrica, mas você precisa de energia, por exemplo, calor para poder cozinhar. Você precisa, por exemplo, de gravidade, energia gravitacional, para poder coletar água, né? Então a gente, na verdade, precisa de energia a todo momento. E nós, na era moderna, nós retiramos energia, convertemos energia de várias formas em energia elétrica. O que der para a gente retirar energia para transformar em elétrica, a gente faz, tá? Mas por que a gente faz isso? Olha só, e baterias e carros elétricos, nós precisamos já, quanto antes, substituir os carros térmicos por carros elétricos, o quanto antes, né? Deixar os carros térmicos só para passeio de vez em quando, mas não para o dia a dia de trabalho. Por que isso? Porque os carros térmicos contribuem muito para o aquecimento global, né? Quando a gente fala aquecimento global, a gente não está falando só em produção de gases de efeito estufa. Estamos falando também de aquecimento mesmo, gerar aquecimento, né? Os carros, em geral, geram muito aquecimento no ambiente. Então, olha só, gente, a bateria, a autonomia da bateria do carro elétrico é o principal desafio atual, né? Então, você pega um carro elétrico, vai subir a serra, por exemplo, né? Por exemplo, eu estou vindo da praia para Curitiba, vou subir a serra com o carro elétrico, eu já vou ter problemas, porque o carro elétrico vai gastar muita energia para subir a serra, né? Gasta muito combustível, entre aspas, elétrico, para subir a serra. Então, a autonomia do carro cai, eu não consigo fazer a viagem inteira, né? Atualmente já conseguimos, tá? Atualmente já tem carro elétrico que tem essa autonomia, mas esse é o principal desafio ainda, produzir uma bateria elétrica que dure muito tempo, né? Mas por que é um desafio isso? Por que a bateria é um desafio elétrico deixar a bateria com tanta autonomia, né? Bom, celular, todo dia tem gente que carrega todo dia, o meu eu não preciso, porque eu sou tiozão, não uso celular todo momento para fazer um monte de coisa, prefiro usar o computador, né? Mas quem usa o celular o dia todo, né? Até para o trabalho, tem que carregar o celular todo dia, né? Todo dia tem que ir lá espetar o celular na tomada para carregar. Quando você coloca o celular na tomada para carregar, já percebeu, né, o que ocorre? Já percebeu que o carregador às vezes faz um barulhinho, ou às vezes o celular esquenta, o carregador esquenta? Já deve ter percebido. Preste bem atenção nesses detalhes que a gente vai utilizar, né? Bom, gente, por que precisamos da energia elétrica, né? Porque a energia elétrica, ela tem uma versatilidade muito interessante. Nós temos facilidade de transmitir ela, facilidade de armazenar essa energia elétrica, tá? Então a energia ela pode ser, né? A energia elétrica ela tem essa capacidade de ser estocada, né? Então não vamos pensar outra coisa. Então aqui a energia ela pode ser reservada na forma elétrica. E isso é interessante. A gente pode utilizar essa energia para outro momento, né? Existem formas de estocá-la, né? Então, mas também dá para estocar energia mecânica. Como é que a gente estoca energia mecânica, né? Energia mecânica pode ser estocada, como o caso aqui
dos meus amigos aqui, indígenas, que estão esticando o arco, né? Quando a gente estica o arco na flecha, a gente está armazenando energia no arco. Enquanto o arco não ser solto, né, da sua deformação, ser liberado da sua deformação, o arco vai estar com a energia armazenada. Então eu estoquei energia, né? Uma outra forma de estocar energia, que era mais usada antigamente, é você usar uma grande represa, vai represando, né? Antigamente, a gente usa até hoje isso, né? Vai represando a água e fazendo um muro de água. Quando você quiser energia, você solta aquela água e faz girar uma roda d'água, né? Que você daí utiliza essa energia para alguma função. Então estocar energia já era uma função humana bem antes da modernidade, né? Bom, quando eu, né, estico um arco ou estico o estilingue, como o menino faz aqui, né, esticando o estilingue, bonitão. Então, olha só o que acontece. Eu estico o estilingue, eu estou deformando o elástico, né? E essa deformação, na verdade, é uma realização de trabalho mecânico. Então, eu estou produzindo um trabalho mecânico a fazer isso. Eu preciso suportar a força de reação que o elástico faz. E essa força de reação do elástico que o elástico faz é a força elástica. Essa força elástica acontece ao longo do deslocamento. E isso é trabalho mecânico, tá? E essa energia acumulada é devolvida logo depois que se solta o elástico. É devolvida essa energia. Claro que não da mesma forma que você fez. Você faz aí uma velocidade bem lenta, né, constante. E o elástico não, libera de uma vez só. É por isso que a gente usa o estilingue, né? Agora, você é capaz agora de responder a seguinte questão? Dos dois casos mostrados abaixo, um não apresenta um trabalho mecânico que tem a participação de uma força conservativa. Qual é? Deixa eu dar uma dica. Força conservativa, como eu disse aqui, é aquele campo, né, conservativo, aquele campo que produz uma força que, ao ser tensionado, ou quando eu tensiono esse campo, por exemplo, o campo gravitacional, o campo elástico, né, quando eu estico o elástico, ele devolve essa energia, né? Então, um desses casos aqui, a energia não é devolvida. Tempo para você responder. Ok, veja só, na primeira imagem nós temos aqui um rapaz acionando um mecanismo, uma engrenagem, que vai fazer o quê? Ela vai fazer esticar, né, descer, né, elevar um peso e descer uma alavanca. Quando eu libero esse mecanismo, a alavanca volta, pum, e joga o objeto que eu quero lançar, né, com o contrapeso. O contrapeso faz voltar, né, a alavanca que vai lançar o objeto. É um trabuco, né? Uma espécie de catapulta um pouco mais poderosa, né? Trabuco. E usa a energia potencial gravitacional para ser acionada. E é um tipo de campo conservativo, né? Porque uma vez que eu aciono ali, deixo ali reservado para soltar o mecanismo na hora que eu quiser lançar a pedra, lançar o objeto que eu preciso lançar, ok? Já a outra figura, tem uma moça ali chutando um saco com bastante força. O que acontece é que o saco vai deformar, né? Só que quando o saco deforma, ele pode continuar deformado, né? Tanto que se você já chutou um saco de pancada, ou se você já fez massa de pão, bate no pão assim, ó, a massa de pão fica amassada. Não volta rapidamente ao seu estado normal, né? E nem volta, na verdade. E isso quer dizer o quê? Que aquela energia foi absorvida. Normalmente, essa energia absorvida é transformada em forma de calor, tá? Então, muita parte da energia que ela gastou aqui no chute foi absorvida e transformado em calor. O saco de pancada esquenta depois de você socá-lo várias vezes, né? Então, a resposta correta é a letra B, porque eu perguntei assim, ó, qual não apresenta o trabalho mecânico,
né, qual não apresenta a participação de uma força conservativa. Então a resposta é a letra B, porque a letra B apresenta um caso que não é conservativo, ok? Quase que eu respondi o contrário, que eu estava pensando na conservação. É a não conservação que eu perguntei, tá? Então vamos lá. O resultado da construção histórica, né, sobre análise de processos de energia, que na verdade a energia é uma criação do século XIX, metade do século XIX. Então antes do século XIX a energia ainda era discutida, né? Não tinha uma configuração de teoria. A teoria que inaugurou a energia é a teoria da termodinâmica da metade do século XIX, onde apareceu aí então o conceito o princípio da conservação da energia, a lei da conservação da energia, tá? Então esse princípio da lei da conservação da energia é que inaugurou a ideia da energia e daí, então, os físicos começaram a tentar elaborar uma teoria, né? Essa teoria, de tal forma que ela fosse prática, usual e tivesse sintonia com os trabalhos do Newton também, com a mecânica newtoniana, né? Por isso a termodinâmica, na verdade, se chama uma termomecânica, né? Então você liga os trabalhos térmicos com a mecânica newtoniana, é tudo interligado. E essa mecânica newtoniana nos trouxe o seguinte, essa construção histórica científica de séculos, né, que se tornou uma teoria termodinâmica, traz o seguinte, que o trabalho, né, é a variação da energia cinética. Então o trabalho ele produz variação da energia cinética, variação da energia mecânica explícita. O que é energia cinética? É energia relacionada à velocidade que um corpo tem, tá? Então quanto mais velocidade um corpo tem, mais energia cinética ele tem. E a velocidade aumenta quando o corpo acelera, né? Ou diminui quando o corpo é desacelerado. Então a aceleração é o elemento presente quando eu tenho um aumento de velocidade. Por isso a força newtoniana que provoca a aceleração, mudança de velocidade. Por isso que o trabalho é a força produto com o deslocamento. E isso causa uma variação de energia cinética, tá? Esse deslocamento é a distância que essa força é aplicada, porque normalmente está associado, né, ao trabalho mecânico, está associado a um deslocamento de aplicação de força, tá? Isso é muito útil no motor, por exemplo, que tem um deslocamento dos pistões para realizar a força, tá? Bom, aqui é uma história bem longa, não é a ideia se alongar nesse assunto aqui no momento. Então, olha só, o trabalho mecânico também pode ser escrito como uma variação da energia potencial. Aí eu vou ter o teorema da energia potencial. Antes era o teorema da energia cinética. Aqui o teorema da energia potencial, porque pode ser deduzido do princípio da conservação da energia, da lei da conservação da energia, então é um teorema, né? E o teorema diz o seguinte, que ao deformar, né, quando eu produzo uma força em que eu deformo, né, eu pego aqui uma força e deformo um corpo, tá? Então para eu deformar eu produzo uma força num certo deslocamento, tá? Esse corpo, se esse campo que eu deformei, se esse corpo que eu deformei tem um comportamento conservativo, ele vai devolver esse trabalho novamente no corpo, produzindo variação de energia cinética, tá? Exemplo, se eu erguer um peso no sentido oposto ao do campo gravitacional, tá? Se eu erguer um peso, ok? Dar altura para ele. Quando eu soltar, o trabalho mecânico da força gravitacional vai devolver, né? Porque aqui eu tensionei o campo, eu fui contra o campo, eu tensionei o campo. Quando eu solto, o campo devolve essa energia, né, em forma de energia cinética, tá? Variação de energia cinética. Então eu posso escrever um trabalho que produz uma variação de energia potencial. Eu só posso escrever energia potencial para forças conservativas. Por isso é importante saber se a força devolve a energia que você gastou para deformar o campo, tá? Então, no caso, a força elástica, o campo tem um comportamento elástico. O campo gravitacional tem um comportamento elástico. O campo elétrico tem um comportamento elástico. Se você aproximar duas cargas positivas e soltar, o que elas vão fazer? Pum! Né? Vão se repelir. Vão devolver novamente a força que você gastou para juntá-las, tá? Bom, a mesma coisa acontece com o arco. Eu deformo o arco com a força elástica, né? E o arco devolve essa energia com a força do arco, que é a mesma força que eu produzi,
né? Durante a extensão, tá? Então, o trabalho, a energia cinética que o arco vai devolver para a flecha, a energia cinética que a flecha vai adquirir, né? Tem a ver com a força que eu acumulei durante a deformação do arco, tá? Tem a ver não, né? Tem que ser igual, ok? Então, olha só, a energia potencial elástica a força tem um comportamento que varia, né? Com a deformação. Se eu deformo mais, a força tende a ficar mais alta. Por exemplo, o arco. Se eu deformar um pouquinho, beleza, você não precisa nem ser tão forte para esticar um pouquinho o arco, para lançar uma flecha. Mas se você vai lançar uma flecha quer ser bichão, quer lançar uma flecha mesmo bonita, igual os arqueiros, você vai ter que ter força no seu braço, porque para esticar aquele arco, tem que ter muita força. Depois você tem que manter o braço sem tremer, né? Que a maioria vai ficar né, tremendo. Tem que manter sem tremer, ficar calmo, respirar para soltar a flecha e atingir o alvo exatamente como você quer. Então, o que acontece? Você precisa aplicar uma força que vai aumentando ao longo da distância. Essa força aumenta ao longo da deformação. No caso de comportamentos elásticos, que obedecem à lei de Hooke, né? Essa força vai aumentar linearmente com o deslocamento. Nesse caso, a área do gráfico é a área de um triângulo, né? Então, se você pegar aqui, vamos fazer um exemplo para calcular o trabalho mecânico. O trabalho mecânico vai ser a área desse gráfico, tá? Que você deformou a força ao longo do deslocamento. Então, essa área aqui é exatamente igual ao trabalho mecânico. É força vezes deslocamento. Tudo bem? Newton vezes metro, que dá joule, que é energia, que é a unidade de energia. Tudo bem? Vamos resolver então um exemplo? Primeiro, vocês tentam sozinhos. Então a dica é a seguinte: você vai ter que calcular a área que está dentro desse gráfico aqui. Ó. Calculou a área dele, você vai ter energia. Só que tome cuidado que a unidade aqui do deslocamento, da deformação, tem que ser em metros, não centímetros como está aqui. Você tem que fazer a transformação em metros, tá? E você precisa também da força que foi produzida, né? A variação da força que foi produzida, a força total produzida ao longo desse deslocamento. Então vamos lá. A força em uma mola comprimida varia conforme a deformação X, como mostra o gráfico. Então, quanto mais eu deformo a mola, mais força ela produz, ok? Agora, olha só, ela foi comprimida, né? Então aqui nós estamos mostrando a distância, a deformação, que na verdade quando comprime, reduz, né, o tamanho da mola. Mas aqui a gente está colocando em módulo, sem considerar o sinal, tá? Na verdade, quando a gente reduz o tamanho de uma mola, essa deformação é negativa. Mas a gente considera aqui o módulo, tá? Então, olha só, determine a energia potencial elástica acumulada na deformação da mola até 10 centímetros. Então, eu quero saber quanto é a energia acumulada ao deformar a mola até 10 centímetros, tá? Calcule essa área aqui, ó. Tempo para você fazer, ok? Já volto para explicar.
Então, olha só, galera. Para você determinar aqui, então, a energia acumulada, vamos ter que achar a área do gráfico, né? Então, olha só, a área do gráfico é a área desse triângulo que está aqui, ó, né? Então, você vai pegar a área desse triângulo aqui, tá? Então, eu vou precisar da altura do triângulo, da base do triângulo, multiplicar os dois e dividir por 2. Por quê? Porque, na verdade, a área do triângulo é a área do retângulo pela metade. Então, base vezes altura, dividido por 2, né? Então, olha só, tem o 0 a 10 centímetros, 10 centímetros é a base, 10 centímetros tem que transformar em metro, né? Não vai esquecer, tá? Então, vai ficar 10 centímetros dividido por 100 dá 0,1, então 0,1 metro. A altura aqui é 20 newtons, ok? Multiplica 20 por 0,1, eu vou ter, então, 20, que é 10, né? 0,1, que é a distância, 0,1 metros de deslocamento, é a deformação, vezes a força, que é 20 newtons, dividido por 2. Então, vai dar quanto isso? 20, eu só troquei a ordem aqui, força vezes deslocamento, 20 vezes 0,1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1 joule. 1 joule é a energia acumulada nessa mola, ok? Tudo bem? Agora, olha só, energia potencial elétrica funciona como se fosse uma mola. Se você entendeu o que é uma mola acumula energia ao ser comprimida ou estendida, você vai entender que quando eu tenho duas cargas elétricas interligadas, e se eu tentar afastá-las, elas não vão querer se afastar, elas vão reagir como se fosse uma mola. Ao tentar afastar as cargas, aqui, como está aqui, se eu tento afastar as cargas, elas vão puxar novamente, né? Vão querer ficar interligadas. Então o campo se deforma ao tentar afastar as cargas. Isso significa que eu estou puxando como se fosse um elástico, né? Ou como se fosse uma mola. Ao puxar, volta novamente, tá? Então acontece também a mesma coisa quando eu coloco duas cargas positivas, uma perto da outra, as duas se repelem, né? Se repelem, se eu tentar aproximar elas, vão se repelir, como se estivesse comprimindo a mola, né? E a mola tentasse resistir à compressão. Tudo bem? Então, vamos a mais uma questãozinha, a última. Um modelo físico para explicar o carregamento de uma bateria elétrica é considerar que a energia é abastecida aproximando cargas elétricas do mesmo sinal. Quer dizer, pegar cargas elétricas positivas e aproximá-las, tá? Isso equivale a pressionar as moléculas do material da bateria para carregá-la. Uma amostra de que esse modelo é eficaz é: letra A, o aquecimento da bateria quando é carregada. Letra B, a energia gasta para carregar a bateria. Tempo para vocês responderem. Então, galera, seguinte, a resposta é a letra A. Por quê? Se você tenta aproximar as cargas resistem. E a tendência disso ocorrer, dessa resistência, né, como acontece com o material quando te pressiona, é aquecer. Então, ocorre o aquecimento. Como vocês já perceberam, o carregador do celular aquece quando você vai carregar o celular, né? Isso é um exemplo que esse modelo é eficaz, tá? Bom, gente, é isso. Nós vimos que o trabalho mecânico provoca uma deformação em uma mola, e que essa deformação acumula energia na forma potencial, e mostramos também que o conceito de deformação do campo elétrico é o conceito que vai resultar em energia potencial elétrica, ok? Obrigado, até a próxima, gente!